Fala galera, tranquilidade? Pessoal, vamos resolver algumas questões sobre os relacionamentos aí nos bancos de dados relacionais. Vamos lá. CESP 2018 FUB. Na cardinalidade de mapeamento entre o conjunto de entidades X e Y de uma associação 1 para 1, vamos interpretar. Uma entidade em X é associada no máximo a uma entidade em Y. E uma entidade em Y é associada no máximo a uma entidade em X. Será que essa afirmação aí está certa ou está errada, hein? Vamos ver. Na cardinalidade de um mapeamento entre conjunto de entidades X e Y, né? Conjunto de entidades ou tabelas, o que seja, tá, pessoal? A representação aqui, essa aqui não vai mudar. X e Y de uma associação o quê? 1 para 1. Uma entidade em X, ou seja, temos duas tabelinhas aqui. Ó. Vamos representar em forma de tabela. Tabelinha X, tabelinha Y. Ou entidade X, entidade Y, o que seja. Uma entidade em X é associada no máximo a uma entidade em Y. E uma em Y é associada no máximo a uma em X. Exatamente. Se o relacionamento é 1 para 1, é porque uma de um lado só vai poder se associar no máximo um do outro. Uma do outro só vai poder se associar no máximo uma do um. Né? Pode até não associar com ninguém. Pode ter um relacionamento opcional. Mas se associar, tem que ser no máximo a 1. Então, por isso que essa questão aqui, ó, ela está corretíssima. CESP 2018 STJ. Relacionamentos do tipo 1 para 1 podem ser representados em até 3 tabelas, de acordo com a obrigatoriedade do relacionamento. Olha que questão interessante. Ele está te perguntando se relacionamento do tipo 1 para 1 pode ser representado em até 3 tabelas, de acordo com a obrigatoriedade do relacionamento. Pessoal, exatamente. Pode sim. Nós temos 3 formas de representar um relacionamento 1 para 1. Nós temos a forma com uma tabela, que é basicamente pegar as informações das duas tabelas ou das duas entidades e colocar num tabelão só. Tá? Isso aí pode ter problema de duplicidade, etc. Mas existe essa possibilidade. A gente pode fazer isso com 2 tabelas. Como assim? Da forma que nós temos uma associação em que uma das tabelas vai ficar com a nossa chave estrangeira, a nossa foreign key, e outra das tabelas vai ficar com a nossa primary key. Então, eu vou colocar a chave estrangeira em um dos lados. Isso é a segunda forma. E essa forma, inclusive, é a mais comum. É a mais comum de ser aplicada. Mas nós temos ainda uma terceira opção, que vai com 3 tabelas. Uma terceira opção. Que tem 3 tabelas. Você tem aqui a primeira tabela, a segunda tabela, e essas tabelas vão ser ligadas, vão ser associadas através de uma tabela de ligação, que vai conter as respectivas chaves estrangeiras apontando para cada um dos lados. Uma apontando para a primeira tabela e outra apontando para a segunda. Então, isso é também uma forma de implementação do relacionamento 1 para 1. Mas a mais comum é essa daqui. Mas a questão nem quer saber a mais comum, ela só quer saber se é possível até 3 tabelas. É sim, conforme a gente viu aqui. Beleza? CESP 2013, MPU técnico. Quando o relacionamento entre 2 tabelas é do tipo N para M, é necessário criar uma nova tabela com as chaves primárias das tabelas envolvidas. Será que é isso mesmo? Sim ou não? Sim ou não? Galera, é exatamente isso. Quando eu tenho um relacionamento muitos, para eu implementar isso, né? Para eu implementar isso, na verdade, eu vou ter que quebrar esse relacionamento e colocar aqui uma tabela de ligação. Em que esse relacionamento, né, ele é N para M. Beleza. Só que ele vai ser da seguinte forma, né? A gente vai ter aqui a chamada tabela de ligação e nós vamos quebrar esse relacionamento aqui de cada lado. Tabela A, tabela B, e nós vamos ter que ter uma terceira tabela. Então, no relacionamento N para M, não é opcional ter essa tabela, não. Vai ter que ter essa tabela aqui, né? Vai ter que ter essa tabela de ligação. Ó, é necessário criar uma tabela com as chaves primárias. Chaves primárias da tabela envolvidas como? Na forma de chave estrangeira, lógico, né? Vai ter chave estrangeira aqui, apontando para a chave primária daqui. Vai ter outra chave estrangeira aqui, apontando para a chave primária daqui. É isso que ele quer dizer com as chaves primárias da tabela. Não é que ele vai pegar a chave primária lá e colocar aqui dentro, não. Mas ele vai ter os mesmos
atributos, né, os mesmos valores, ou campos que apontem para essas chaves primárias das outras tabelas. Então, corretíssimo aqui essa questão. CESP 2011 MEC. Cardinalidades expressam o número de relacionamentos dos quais uma entidade participa. Pessoal, prestem muita atenção nas afirmações que vocês leem. Cardinalidade não tem a ver com o número de relacionamentos dos quais a entidade participa, não. Cardinalidade tem a ver com o número de associações, o número de ocorrências que uma ocorrência se registra. Professor, qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, ó. Se você tem uma tabela aqui e você tem uma ligação, por exemplo, tabela A, tabela B e tabela C, tá? Aí vamos dizer que A é ligada com B e A é ligada com C também. Se cardinalidade fosse esse conceito do número de relacionamentos do qual a entidade participa, então aqui a cardinalidade seria 2. Porque seria dois relacionamentos participantes. Só que isso aqui não é cardinalidade, isso aqui é o conceito de grau do relacionamento. São coisas diferentes. É o conceito de grau do relacionamento. O número de relacionamentos é o grau do relacionamento. Agora, o número, a ordem, a possibilidade de associação dentro de cada relacionamento é a cardinalidade. De que forma? Aí eu vou olhar para cada um em separado. A cardinalidade entre A e B, ela pode ser 1 para 1, ela pode ser 1 para muitos, ou ela pode ser muitos para muitos. Ou seja, então quando eu olho para a cardinalidade do relacionamento, eu estou preocupado com o relacionamento entre duas entidades, ou né, entre ela e ela mesma, porque podemos ter o autorrelacionamento. Quando eu olho para o número de relacionamentos, né, o número de associações com entidades diferentes, eu estou olhando para o grau do relacionamento e não para a sua cardinalidade. Né? Sendo assim, essa questão está incorreta. CESP 2011, MEC. No relacionamento um para muitos, em que haja autorrelacionamento, deve-se incluir a chave primária da entidade na própria entidade como chave estrangeira e gerar uma estrutura de acesso a partir dessa chave estrangeira. Olha só que questão inteligente, que questão interessante. A gente tem que pensar um pouco. Então veja que agora, né? Veja que agora eu tenho um relacionamento um para muitos, só que é na mesma tabela. Então vamos pensar na tabela pessoa. Pensa aqui na tabela pessoa. Que tem CPF, tem nome, tem CPF, tem nome. E, por exemplo, pode ser casada, né? Tem aqui o CPF do cônjuge. O CPF do cônjuge. Então, o que é que vai acontecer se for um relacionamento um para muitos? Esse caso vai ser um relacionamento um para um, né? Vai ser um relacionamento um para um. Por quê? Porque aqui, em tese, só pode ser casado com um, né? Beleza? Só pode ser casado com um. Então, nesse caso aqui, seria um relacionamento um para um. Porque cada CPF aqui só iria apontar para um CPF daqui, não poderia ter dois. Só que eu posso ter outro exemplo aqui para 1 para N. Eu posso ter um outro exemplo 1 para N. Suponha que essa tabela é funcionário. Ao invés de pessoa, ela é funcionário. Tá? Ela é funcionário. Funcionário. E aqui, funcionário. E aqui eu tenho, por exemplo, o CPF do gerente. CPF do gerente. Aqui eu tenho uma relação para muitos. Porque né, um gerente, ele pode ser gerente de muitas pessoas. Mas cada pessoa só vai ter um gerente. Então o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui o CPF do fulano. Ó, o que é que ele diz? Ó, eu vou incluir a chave primária dessa entidade na própria entidade como chave estrangeira. Ou seja, CPF gerente é uma chave estrangeira que aponta para o CPF. Por quê? Porque o gerente é um dos funcionários também. Então, essa chave estrangeira aqui, ela aponta para a própria tabela. Da ordem de quê? Eu tenho aqui o 1, 2, 3. Vamos supor que o meu gerente é o CPF 456, certo? Então, eu posso ter o funcionário 1, 2, 3 e o gerente dele ser o 456. Eu posso ter o funcionário 7, 8, 9 e o gerente dele ser o 456. Então, veja que eu tenho relação de 1 para muitos. E esse CPF aqui, ó, 456, que é o nosso gerente, ele também é um registro dessa tabela. Ele vai ter lá o CPF dele, vai ter o nome dele, aí ele pode ter um gerente também ou não, né?
Então vai ter também esse registro. Então é isso que ele quis dizer, ó. Deve-se incluir a chave primária dessa entidade, ou seja, o CPF, como chave estrangeira da própria entidade. Aqui, ó, CPF do gerente. Lembrando que eu estou dando nome, estou dando exemplos para o nome, tá? Mas poderia ser qualquer nome aqui na chave estrangeira. O que importa é que no autorrelacionamento a gente precisa fazer isso. E na verdade, tanto no 1 para N quanto no 1 para 1, como a gente viu lá no casamento também, né? Poderia ser no 1 para 1 também, eu teria que colocar também a chave estrangeira ali, dentro da própria tabela, apontando para a chave primária daquela tabela. Então, nesse caso, a questão está certa. VUNESP 2014, SEDUC, São Paulo. Na modelagem de um banco de dados relacional, considere um conjunto de relacionamentos entre dois conjuntos de entidades A e B. Nesse caso, é necessário especificar para uma entidade do conjunto A o número de entidades do conjunto B, ao qual essa entidade do conjunto A poderá estar relacionada e vice-versa. Esse tipo de especificação é denominada, ou seja, ele quer saber que conceito está relacionado a essa conceituação aí, né? A essa terminologia de relacionamento entre uma entidade e outra, quantos, né, que estão relacionados. Pessoal, isso aí é a nossa cardinalidade, né? Cardinalidade, que vai poder ser 1 para 1. Opa, 1 para 1. Aqui. Vai poder ser 1 para 1. Vai poder ser 1 para N. E vai poder ser N para N ou N para M, tanto faz. 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos. Então, isso é a nossa cardinalidade dos relacionamentos ou cardinalidade de mapeamento. Então, eu acredito que com essas questões, vocês conseguiram aí, né, entender como é que é cobrada a parte de relacionamento no modelo relacional.